João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seu pai, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Digo isto Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo de saliva, e aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai-te para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam vista como mendigo perguntaram: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui lavar-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram-lhe, pois, os fariseus que o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Aos que lhe respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este não é homem de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que diz a respeito dele, visto que abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe acharam os pais, e interrogaram: Este é o vosso filho, quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Que este é o nosso filho. Os pais responderam: Que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então, isso disseram os pais dele, porque estavam com medo dos judeus, porque estes haviam sentado que se alguém confessasse Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: a idade ele tem. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dai glória a Deus, porque nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram: Era cego e agora vejo, né? Ele respondeu: Já vos disse. Perguntaram depois que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse, eu não entendeste, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis seis também vós, os seus discípulos? Então os injuriaram e lhe disseram: Discípulos dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nada sabemos, nem sabemos de onde é. Replicou-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, esse atende. Desde que há mundo, jamais ouviu-se que alguém tenha aberto os olhos de algum cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram. Né? Ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: Diz quem é, Senhor, para que eu nele creia. Jesus lhe disse: Já os tem visto, e é ele que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis: não, nós não vemos, subsiste o vosso pecado. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo aqui, né? Jesus entra dentro do templo, né? Começa a falar um monte de bobagem lá. Os judeus resolvem pegar uma pedra para poder atirar nele, porque ele se passa pelo próprio Deus lá, porque os judeus tinham a tradição de
matar bicho para perdão dos pecados, e a forma deles obterem perdão dos pecados pelo próprio Deus era através do sacrifício de animais. Então Jesus chega lá e diz para eles que eles são filhos do diabo, que eles são escravos do pecado, e ele, Jesus, é o único que pode libertar eles do pecado, porque ele é o próprio Deus, ele veio do alto, ele não é da terra. Antes de Moisés existir, ele já existia, certo? Que os judeus são filhos do diabo, são filhos do pai da mentira, porque Abraão é o diabo, é o pai da mentira, e ele, Jesus, é o eu sou, né? Ou seja, ele é do alto, ele é o próprio Deus, ele é perdoador de pecado, ele é o próprio Deus, né? Aí os judeus se sentem insultados com isso e pegam pedra para tirar nele. Aí ele sai fugindo, sai correndo, né? Aí no caminho ele encontra um cego, e esse cara era um cego de nascença, só que cego de nascença aqui não é no sentido de biológico, né? De que você não vê nada, você vê tudo escuro, né? Não é nesse sentido, né? Não é uma cegueira biológica, é uma cegueira de ideologia, de crença, né? Então esse cego aqui era uma pessoa que não via ele como Cristo, como Salvador, como perdoador de pecados, como o próprio Deus, né? Então os discípulos dele vão perguntar: Senhor, quem que pecou? Foram o pai dele ou a mãe dele para que ele nascesse cego? Então eles vão dizer, né? Ô Jesus, quem que pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego, não estivesse aqui se submetendo ao Senhor, né, te considerando Deus, te considerando perdoador de pecados? Quem que errou? Foi o pai ou a mãe deles que erraram para eles não enxergarem o Senhor como o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o perdoador de pecado, como Deus, né? Aí Jesus vai responder para eles, né? Ele é cego desde a nascença, assim, não foi nem por causa do pecado do pai dele nem da mãe dele, mas aconteceu isso para que se manifestasse a obra de Deus, né? E é necessário que nós fazemos essa obra, né? Antes que chega a noite, porque à noite ninguém mais pode trabalhar, e enquanto eu estiver aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, ou seja, ele está falando que vai fazer a obra na vida desse cego aqui, no sentido de fazer ele passar por um ritual, né? Para ele conseguir ver Jesus, um ritual de iniciação, para ele conseguir ver Jesus como rei, né? Passar a ver Jesus como rei, como perdoador de pecado, como Deus, né? Então o texto vai dizer que ele faz um ritual lá, né? Que é uma metáfora, diz que ele cospe na terra, faz um lodo lá e passa no olho dele, né? Mas é uma metáfora para dizer que ele passou por um ritual, tipo um batismo de renascença, alguma coisa nesse sentido que fizesse ele a enxergar Jesus como o Messias, o perdoador de pecado, o Deus dele, né? Já que até então ele era cego, ele não via Jesus assim. Então ele passa por esse ritual e começa a ver Jesus como o perdoador de pecados, né? Como Deus dele, etc. e tal. Então o texto vai dizer que os vizinhos dele que conheciam ele começam a perguntar entre si: mas aquele ali não é um mendigo, aquele ali não é aquele que ficava aqui pedindo esmola, né? Aí o texto vai dizer que uns diziam que era ele, outros diziam que não era ele. Aí no final das contas, o próprio cego acaba admitindo: não sou eu mesmo que ficava aí pedindo esmola aí. Eles vão perguntar para ele: como foi que seus olhos foram abertos? Ou seja, como foi que você conseguiu, desde quando você passou a ver Jesus como Salvador de pecados, como Deus, né, como luz do mundo, e etc e tal. Aí ele vai falar assim: respondeu o homem, né? Um homem chamado Jesus, né? Fez eu passar por um ritual lá, onde passou um negócio no meu olho lá. Aí eu me lavei no tanque lá, que era um tanque dele, né? O tanque do enviado, que era tipo um batismo, né? Eu passei por esse ritual, né? E agora eu estou enxergando ele, agora eu estou vendo ele como Messias, como Salvador, como perdoador de pecados, né? Aí eles perguntaram, né? Aonde ele está, esse Jesus aí? Onde ele está? Ele vai responder: eu não sei onde ele está, né? Aí o texto vai dizer que os fariseus foram lá até onde o cego estava, né? E era sábado, o dia que Jesus realizou a cura, então Jesus estava quebrando mais uma lei que era de trabalhar no sábado, né? Ainda mais convencendo as pessoas de que ele era rei, que era Deus perdoador de pecados, né? Então os fariseus vão lá e perguntam para ele como que ele enxergou, passou a ver, como ele passou a enxergar Jesus como Messias, como Salvador, como perdoador de pecados, como o próprio Deus. Aí ele vai dizer que ele passou por um ritual lá e Jesus passou um negócio no olho dele lá, então ele passou a ver Jesus como o perdoador de pecados, como Deus, né? Como o Senhor do templo e tudo mais, né? Como autoridade, né? Aí o texto vai dizer que os fariseus disseram, né, que Jesus não poderia ser de Deus porque ele não estava guardando o sábado, né? Então, o sábado era o dia de descanso, ninguém poderia trabalhar no sábado, né? Então, ele não poderia ser de Deus, mas como ele poderia ser de Deus fazendo tamanhos sinais, né? Isso houve dissensão entre eles, né? Aí o texto vai dizer que, de novo, eles perguntaram para o cego, né, a respeito dele, né, que quem abriu o olho dele, né? Aí o cego vai perguntar para o cego assim: e você, agora que ele te abriu os olhos, o que que você tem a dizer a respeito dele? Aí o cego vai dizer para eles, né: eu sei que ele é profeta, né?
Aí o texto vai dizer, né, não acreditaram os judeus que ele fora cego, né, e que agora via, né, então os judeus não acreditavam que antes ele não via Jesus como Messias, mas agora estava vendo e resolve perguntar, chamar o pai e a mãe dele para perguntar se ele era cego mesmo desde nascença, né. Então interrogaram os pais dele perguntando se aquele ali era o filho deles, o pai dele responde que era o filho dele, pergunta se o filho dele era cego desde nascença mesmo, porque eles não estavam acreditando. Aí o pai deles vai dizer que ele era cego desde nascença mesmo, ou seja, não sabia nada a respeito do Cristo, do Filho do Homem, de nenhuma liderança que viesse lutar contra as autoridades, uma liderança paralela nesse sentido, né, as autoridades lá judaicas, né. Aí eles não sabiam como ele estava vendo agora, né, mas sabia que alguém tinha abrido o olho dele, ou seja, que agora ele sabia que era o Messias, sabia que era o Filho do Homem, quem que era o Cristo, né. É, aí o texto vai dizer que os familiares daquele cego disse para ele assim: eu não, você tem que ir lá perguntar para ele porque ele já é de idade, né? Aí o texto vai dizer que eles diziam isso porque os judeus exerceram uma regra dentro da sinagoga que qualquer pessoa que confessasse como Cristo, né, fosse expulso da sinagoga, até porque se Cristo era perdoador de pecados, né, e alguém confessasse Cristo, né, então estava basicamente confessando Cristo como o próprio Deus, né? Então, se você não vai mais matar bicho para sacrifício dos pecados aqui, então não faz sentido mais você fazer parte da nossa comunidade, né? Você vai seguir a autoridade de Jesus, ele vai perdoar seus pecados, mas fora da sinagoga, né? Em outro lugar, né? Então, eles vão interrogar os filhos desse casal, né? E eles vão dizer que aí o texto vai dizer que eles falaram para o cego dar glória a Deus, porque Jesus era um pecador, né? E ela ia prestar glória a Deus, né. Aí olha só o que é que o texto vai dizer, ele retrucou, né, se Jesus fosse pecador ele não sabia, né, mas que o negócio é que agora ele estava vendo Jesus como Messias, perdoador de pecado, como Deus, né. Então eles perguntaram para ele: "Como que ele curou os seus olhos, né, ele fez você voltar a enxergar, né?". Aí ele vai dizer o seguinte: "Eu já respondi para vocês, mas vocês não acreditam, vocês estão perguntando tanto, parece que vocês não querem ser discípulos dele, né, de Jesus", né. Ele vai dizer assim: "Não, discípulos de Jesus nós jamais seríamos, nós somos discípulos de Moisés, né, de Moisés nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas Jesus nós não sabemos nem de onde é, né". Aí o texto vai dizer para eles, né, respondeu-lhe o homem: "Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, já que ele abriu os meus olhos, né. Sabemos que Deus atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém sabendo que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende". Então ele está querendo dizer basicamente que Jesus é Deus, né? Jesus sendo Deus perdoador de pecados, né? Ele não atende pecador, né? Mas atendeu ele por quê? Porque ele foi temente a Deus, ou seja, foi temente a Jesus, praticou a vontade de Jesus, então Jesus atendeu ele, né? Então ele vai dizer assim: desde que mundo era mundo, nunca ouviu se falar que alguém tinha abrido os olhos de alguém que era cego desde nascença, né? Então ele está querendo dizer assim: nunca se ouviu falar, né, que alguém que não crê que uma pessoa é Messias, alguém vai conseguir abrir o olho dessa pessoa e fazer essa pessoa crer que tal pessoa é Messias, né? Então, se Jesus conseguiu convencer ele que ele é Messias, ele é perdoador de pecado, ele é Deus, então Deus com certeza está com ele, né? Isso que o cego fala, né? Mas aí o texto vai dizer que os fariseus retrucaram, né, e disse para ele, né: "Tu é nascido em pecado e nos ensina a nós", e expulsaram ele da sinagoga, né. Ou seja, se você quer que Jesus perdoe seu pecado, quer que ele seja o Deus da sua vida, então ele vai ser fora da sinagoga, que vai exercer a autoridade dele lá fora, aqui não, né. Aí o texto vai dizer que Jesus se revela ao cego, então Jesus vendo que ele tinha sido expulso da sinagoga, né, perguntou para ele se ele cria no Filho do Homem, né. Aí ele respondeu para Jesus assim: "Diz quem que é o Filho do Homem, Senhor, para que eu creia nele", né. Aí Jesus vai dizer para ele: "Você já tem visto o Filho do Homem e está conversando com ele", ou seja, eu sou o Filho do Homem, né. Aí o texto vai dizer que ele afirmou para Jesus: "Então eu creio no Filho do Homem", e adorou Jesus, né. O Filho do Homem aqui é aquele que viria trazer a justiça, a espada, a matança sobre as autoridades de Jerusalém, né. Então Jesus, faz ele acreditar que ele, Jesus, é o Filho do Homem, porque ele vê que aquele homem está sendo expulso, então quer usar a vingança daquele homem ali, né, a vontade de vingança daquele homem ali, né, a favor do seu movimento, né. Então basicamente está dizendo assim: "Eu vou ser o Filho do Homem que vai descontar nesses judeus que expulsaram você da sinagoga, né, matando eles, né". Aí o texto vai continuar dizendo assim, né: "Então que ele afirmou que cria em Jesus, então Jesus continuou dizendo assim: Eu vim ao mundo para trazer juízo", ou seja, eu vim para julgar o juízo, trazer juízo, né, julgar o pecado desses pecadores, né, a fim de fazer os que veem, a fim de fazer que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos, né. Aí o texto vai dizer que alguns dos fariseus que estavam lá perguntaram para ele, né: "Acaso vai fazer nós sermos cegos, Jesus?". Aí Jesus vai responder para eles, né: "Se vocês forem cegos, vocês não têm pecado nenhum, mas se vocês dizem que vêem, então
subsiste sobre vocês o pecado. Então, o que Jesus está querendo dizer para ele aqui, né? Jesus está querendo dizer para eles aqui que ele veio fazer aqueles que não enxergam, né, enxergar, ou seja, aqueles que não veem ele como Messias, que não veem ele como perdoador de pecados, como Deus, enxergar ele como isso, né, como tal, né? E aqueles que veem ele como ameaça, como os fariseus veem ele como ameaça, a doutrina, a ordem, a própria tradição, né? Esses que veem, ele veio para fazer eles serem cegos, né? Então, os fariseus perguntam para ele, né? Já que nós vemos você como ameaça, então, já que nós vemos, você vai fazer nós cegos? Aí ele vai responder os fariseus assim: vocês cegos, eu não vou fazer vocês cegos, né? Porque se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado nenhum, mas como vocês sabem que vocês veem, então sobre os pecados sobre vocês, ou seja, eu vim condenar vocês. Né, porque ele veio condenar e tacar no inferno todos aqueles que não criam nele, certo, senhoras e senhores? Então, Jesus se colocava como o próprio Deus, se afirmava como o próprio Deus, o que não é mentira, porque Deus é o próprio ser humano, né? Eu, inclusive, tenho uma deusa maravilhosa que eu amo muito, chamada Gisele Bündchen. Então, é isso, senhoras e senhores.